Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 4, versos 7 a 9, que dizem: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Bom, queridos, continuando aqui no nosso capítulo 4, nós vemos aqui uma das cenas mais humanas de Jesus, né? Ele pedindo água. Veja só, o próprio Deus pedindo água a uma pessoa. Ele estava cansado, ele estava com sede e com fome, né? Tanto é que os discípulos haviam ido comprar comida. Então Deus pedindo algo, veja ao nível de limitação que Deus se submeteu para fazer a sua obra e trazer a sua mensagem a todos nós, né? Então Jesus se encontra com uma mulher, e uma mulher samaritana. Agora, queridos, veja o contraste que há entre o capítulo anterior, o capítulo 3, e esse capítulo de número 4. Porque o capítulo anterior, Jesus conversava com Nicodemos. Então Jesus estava falando com um homem judeu, líder religioso e um sábio. E agora, nesse capítulo 4, ele estava falando não com um homem, mas com uma mulher, que era bastante desprezada naquela época, né? Em muitas culturas, infelizmente, o foi. Não estava falando com um judeu, estava falando com uma samaritana, que era agora uma questão, a primeira uma questão de gênero, agora uma questão racial ou de país, né? Uma samaritana. Antes ele estava falando com um líder religioso, né? Então uma pessoa respeitada, e agora estava falando com uma mulher que não tinha nada de religiosa, pelo contrário, nós vamos ver que tinha uma vida pregressa bem complicada. E antes ele estava falando com um sábio, alguém que conhecia, era versado nas escrituras, e agora está falando com uma mulher provavelmente iletrada e que tinha pouquíssimo conhecimento nas escrituras. E mesmo com essa diferença tão grande, Jesus trata ambos com todo carinho, dá toda atenção, e ele leva a mensagem dele para todos. Jesus está disponível para absolutamente todos. Mesmo os mais respeitados, os mais religiosos, os mais sábios, os mais cultos, quanto as pessoas mais simples, as pessoas com um passado ruim, não importa, Deus está aberto para absolutamente todos, e ele adapta a mensagem dele para que seja compreensível para quem estiver ouvindo. Isso é muito importante, mostrando a compaixão de Deus e que Deus não despreza ninguém. O ser humano pode desprezar, a maioria das pessoas, mesmo nas igrejas hoje, talvez desprezariam aquela mulher. Tão pecadora, com um passado tão difícil, de uma região e de uma nação desprezada, etc. Quantos não desprezariam ela, né, queridos? Mas Jesus não. Jesus foi até ela, puxou um assunto, puxou uma conversa, porque queria levar a mensagem a ela também. E claro, diante disso, a mulher se espanta. Ela fala: como é que pode? Como você, um homem judeu, está pedindo a mim, uma samaritana, água para beber? Né? E o texto, inclusive, explica: os judeus não se dão bem com os samaritanos. Na verdade, se davam muito mal. Os judeus tinham um desprezo enorme pelos samaritanos. Havia regras entre os judeus, ensinadas regras dizendo que nenhum judeu poderia comer ou beber nada que fosse oferecido por um samaritano. Os judeus sequer pregavam, sequer ensinavam as escrituras para um samaritano, para que o samaritano não se convertessem e não viesse a participar da ressurreição dos mortos. Veja só o nível. Eles não queriam que os samaritanos viessem a ressuscitar no último dia. O desprezo era tão grande que lá em João capítulo 8, os judeus trocam acusações,
fazem ofensas para Jesus e buscam as piores ofensas. Eles dizem para Jesus: olha, você tem demônio. E diz: você tem demônio, você é um samaritano. Veja só, eles usando essa palavra samaritano como se fosse uma terrível ofensa tão grave como acusar uma pessoa de ter demônio. Como eu expliquei, queridos, os samaritanos eram povos que viveram ali no local onde eram as 10 tribos de Israel. Só para citar uma referência, lá em 2 Reis 17, verso 24, diz: olha, depois o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Então veja, os filhos de Israel haviam sido exilados, tirados da região ali, do norte de Israel, e vieram pessoas dessas regiões morar ali. E essas pessoas, por não serem originalmente descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, então eram desprezados pelos judeus e eram considerados falsos, falsos judeus, se é que pode se dizer assim. Isso era algo da cultura da época, queridos. Era algo culturalmente, todo mundo absorvia e aprendia isso. Tanto é que em Lucas capítulo 9, quando os discípulos de Jesus vão a uma cidade procurar um lugar para Jesus descansar e não são bem recebidos, Tiago e João dizem para Jesus: olha, Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo no céu sobre essa cidade de samaritanos? E aí Jesus, claro, repreende-os e diz: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvá-las. Então, veja a reação dos discípulos. São samaritanos e não estão querendo nos receber? Que eles morram. Mas Jesus não. Jesus fala: eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Inclusive samaritanos, inclusive quem quer que seja, inclusive quem não nos receba. O meu objetivo não é o mal, é levar o bem às pessoas. Mesmo que elas estejam com o coração duro, ainda há esperança e eu quero e vou buscar salvá-las. Isso, queridos, é algo constante em todo o Evangelho, de que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção alguma de pessoas. Eu poderia citar diversos trechos, mas Colossenses capítulo 3 diz: não há diferença para Deus entre grego e judeu, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro e cita, escravo e livre, entre homem e mulher, porque Cristo é tudo e está em todos. Então, em Deus não há diferença. Entre homem e mulher não há diferença de gênero. Deus olha a todos da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Olha um escravo com um livre, ou seja, pessoas de condições sociais, tanto o super rico como o mais simples e o mais pobre, Deus olha com a mesma atenção, o mesmo carinho. E pessoas de qualquer nacionalidade, qualquer raça, não interessa o que for, isso são qualificações que o homem cria, ou, claro, uma qualificação natural como homem e mulher, mas Deus não tem preferências, Deus não dá privilégios, não. Deus quer o bem a todos e ama a todos igualmente. Tanto é que sempre foi um propósito de Deus, lá em Atos 1, verso 8 diz, Jesus dizendo: vocês receberão poder e descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a mensagem de Jesus, o amor de Deus, a salvação que Jesus conquistou na cruz, não era apenas para os judeus, era para os samaritanos. E era para até os confins da terra, todos poderiam vir e Deus acolheria a todos igualmente. Mas isso é tão difícil de entrar na cabeça das pessoas, queridos, que em Atos 10 mostra que Deus teve que dar uma visão poderosíssima para Pedro, para que Pedro enxergasse e pregasse essa mensagem. Porque Jesus disse, é para pregar para samaritanos e até os confins da terra. Só que os apóstolos
tão presos a essa cultura, não haviam entendido. Então, Atos capítulo 10, Pedro tem uma visão. E aí ele recebe o convite para ir à casa de Cornélio, né, e vai até lá. E olha o que ele diz, está em Atos 10, verso 26. Vós bem sabeis, é Pedro dizendo, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim sem objeção. Agora, era necessário essa revelação? Não, porque Jesus já era assim, já ensinava assim. Mas a dureza de coração foi difícil de ser superada, infelizmente. Veja, onde foi que Jesus ensinou isso? Por exemplo, na parábola do samaritano. Um certo judeu perguntou para Jesus, Jesus, a lei diz para eu amar o meu próximo, mas quem é meu próximo? E aí Jesus diz, olha, um homem descia de Jerusalém, caiu nas mãos de assaltantes, os assaltantes roubaram tudo que ele tinha e o espancavam e deixaram quase morto na estrada. E aconteceu que indo por essa estrada passou um sacerdote, ou seja, uma importante figura religiosa, mas quando viu o homem ali espancado e quase morto, passou pelo outro lado. Depois passou um levita, chegou, viu a pessoa e passou pelo outro lado. E depois passou um samaritano. Encontrou o homem, teve piedade dele, cuidou das feridas, ajudou aquela pessoa, levou ele até uma hospedaria, pagou a hospedaria para que ele ficasse lá. E aí Jesus pergunta, quem é o próximo? Quem que ele deve amar? Deve amar o sacerdote? Deve amar o levita? Ou deve amar o samaritano, mas que o ajudou e que teve piedade dele? E aí o judeu lá conclui, claro, com a parábola de Jesus. Realmente ele deve amar quem tem misericórdia dele. E aí Jesus disse, vá e faça o mesmo. Ou seja, não desqualifique pessoas porque elas são de raça X, de raça Y, de condição financeira X ou Y. Você não deve bajular, o milionário, que às vezes está até te explorando. Não. Dê atenção e dê valor para a pessoa que está do seu lado, te ajudando no dia a dia, que cuida de você e que você está desprezando, que não dá valor para essa pessoa. Fica correndo atrás de político, ou tendo esperança em X ou em Y, ou idolatrando alguma pessoa que pouco faz por você ou mesmo nada faz. Enquanto isso, você despreza uma pessoa que talvez tenha uma condição simples, ou, enfim, qualquer tipo de desqualificação que o ser humano invente. Jesus rompe com isso e fala, olhe para o caráter da pessoa. Olha para a bondade da pessoa, olhe para o coração da pessoa. É isso que mostra o valor da pessoa. Não é porque ela tem um título, seja acadêmico, seja espiritual, seja o que for, que essa pessoa é uma pessoa de Deus e que deve ser amada assim. Mas se a pessoa cuida, se a pessoa ama, se a pessoa é boa. Esqueça os títulos. Veja o coração da pessoa. Se é samaritana, se é mulher, se é simples, se teve um passado de pecado. Olhe para o coração dessa pessoa e tome as decisões baseado nisso. Queridos, que a gente não desqualifique ninguém, que a gente não olhe para essas exterioridades, mas valorize as pessoas pelo valor que elas têm, de verdade. Amém, meus queridos? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.